estamos de volta. Hoje eu trago para vocês um vídeo um pouquinho diferente e mais curtinho, porque a quarentena tá mexendo, né, com a cabeça aí de muita gente e as minhas leituras estão ficando um pouco lentas e atrasadas. A tomar, por exemplo, a leitura do livro do mês de agosto, que eu nem comecei. Mas vida que segue. Eu vou indicar para vocês alguns podcasts que eu tenho escutado muito esses dias aí. E é um recurso que eu encontrei para me ajudar, assim, a aliviar a ansiedade, a distrair mesmo, né? Um mecanismo de distração. Eu confesso que talvez não seja um tema que agrade muita gente, mas para quem conhece aqui sabe que eu tenho um interesse muito grande por crimes reais, serial killers, romance policial e tudo mais. E esses podcasts são sobre isso, né? São 5, 6 que eu vou trazer aqui para vocês, que abordam essa temática. E só um adendo, todos os episódios, tudo contém gatilhos, então se você não se sente confortável, por favor, não escute. Procure outro aí, tem a quantidade de podcast que surgiu esses últimos tempos, então eu tenho certeza que você vai encontrar um que vai te satisfazer. E existem episódios repetidos não, mas existem casos que são abordados em vários podcasts, né? Então é interessante, por mais que você já conheça o caso, é interessante você escutar ele novamente, porque a gente sempre tem experiências diferentes, né, ao lidar com o caso, por mais que ele seja o mesmo. Deu pra entender, né? Mas espero que sim. Mas então vamos lá. A primeira indicação é aqui das minhas conterrâneas de Minas, que é o canal do Bu e Outras Coisas. É a Mia, a Cibele, a Ana e o Vitor. Eles têm um canal no YouTube e tem um podcast. E eles trabalham com temporadas. Então, assim, eles fazem um compilado de episódios com uma temática similar. E são casos tanto estrangeiros, né, quanto nacionais. Os famigerados PTBR. E no podcast, eles têm uma categoria a mais, que são filmes. Então, eles abordam filmes de terror, de suspense e tal, e assim, são todos com spoiler. O próximo é o República do Medo, que eu conheci tem pouco tempo e que eu achei sensacional. É o podcast do Braga, da Gabi e do Thiago. Eu escutei só assim, os episódios mais recentes, porque eles têm uma porrada de episódio. Inclusive, os primeiros episódios, assim, eram outras pessoas que compunham a bancada. Mas, enfim, eles abordam filmes de terror e de suspense, especificamente sobre filmes. Eles têm alguns episódios também sobre serial killers, né, tipo o Wayne Gacy, o BTK, esses casos mais famosos. E eu tenho três indicações aqui específicas do podcast deles, que são os episódios chamado Em Volta da Fogueira, onde eles conversam sobre casos bizarros que os ouvintes mandam para eles. Então eles fazem, tipo como se fosse uma conversa mesmo ali em volta da fogueira, e eles narram, né, esses casos bizarros aí que acontecem com nós, e eles vão dando comentários e tal. É muito engraçado, tem umas coisas bem bacanas. O outro episódio, que na verdade eles se complementam, né? As Bruxas de Salem e a representação do mal feminino na figura da bruxa. Perfeito, perfeito. Zero defeitos, são excelentes os episódios. Inclusive, é o tema, eu acho que eu posso dizer assim, mas a Gabi, ela trabalhou isso no doutorado dela. Então, assim, é uma pessoa que sabe o que tá falando e ela tem, assim, como se diz? Não é uma imposição, mas ela tem, assim, ela sabe o que ela tá falando. Então, ela traz informações bem bacanas e, assim, pra quebrar esse mito mesmo, sabe, de bruxas e tudo mais. É sensacional esses episódios, super recomendo. O próximo, então, é o Que Crime Foi Esse, da Ana e da Hentz. Elas também abordam, né, crimes reais, e é interessante também porque elas trazem muitos casos brasileiros.
Inclusive eu vou deixar aqui a indicação do Lampião, que eu imagino que pra gente aqui assim do Sudeste, do Sul, seja mais uma figura mitológica e que a gente não tenha muito conhecimento, né, da história de quem foi de fato, né, o Lampião. Então elas trazem toda a história, a contextualização ali social. É muito bacana, é muito interessante a pesquisa que elas fizeram, bem completa. Tem também o Massacre do Carandiru, é um episódio bem tenso e elas de novo assim trazem muita informação, sabe? Detalhes que vão se perdendo assim com o tempo e coisas que a gente só absorve porque foi falado na mídia, né? Então tem muita gente, eu sei, várias pessoas, eu inclusive, a gente acata, né, o que o jornal passa pra gente e a gente tem aquela preguicinha de procurar por mais informações. Então esse episódio é bem esclarecedor e é bem forte mesmo. O terceiro episódio, que é o mais recente, saiu ontem, anteontem, não sei, que é o da Maria da Penha. Sim, a mulher que, assim, infelizmente, né, teve que passar por absurdos de violência e que resultou na lei que a gente tem hoje, que também acredito que muita gente nem saiba que de fato veio de uma mulher. Mas, de novo, é um episódio super esclarecedor e vale muito a pena. Quarto podcast é o Fábrica de Crimes, que é o da Rob e da Mari. E os episódios... E, de novo, tudo isso é de true crime, tá, gente? É crimes reais e matança e sangueira e tudo mais. Então, assim, de novo, contém gatilhos. Por favor, se você não se sente confortável, não escute nenhum deles que eu tô falando. E os episódios que eu vou indicar aqui pra vocês é o da Dália Negra. Eu tenho, assim, uma coisa com esse caso que eu lembro de ter assistido o filme, né, que eu acho que é o mesmo nome, Dália Negra, quando eu era mais nova, e esse filme me impressionou muito, assim, pela a fotografia do filme e tal. Então esse caso ficou muito comigo, assim, é muito marcante. Eu acho muito bacana, eu acho assim, a vibe toda assim, do negócio, eu acho bem interessante. Super recomendo. O outro caso é o da Catherine Knight, que é uma mulher que foi condenada à morte ou à prisão perpétua, não sei. Lá na Austrália, que foi assim, chocante o crime que ela cometeu. E o governo, né, o sistema judiciário lá achou que ela não poderia mais ficar livre, que ela tinha que ser presa mesmo, que ela não podia viver mais em sociedade. Então, assim, é bem tenso. E o terceiro, né, episódio que eu indico é o da Elisa Lam, não sei. E é do Hotel Cecil. Gente, esse caso... Pelo amor de Deus, eu tenho muito cagaço nesse episódio. Sério, inclusive, eu escutei ele pela primeira vez, eu acho que foi no canal do Bull e outras coisas. E aí depois eu fui ver outros episódios, eu acho que o Modus Operandi também fala dele. Eu só sei que é o seguinte, existe um vídeo da Elisa Lam no elevador, e ele é muito famoso, esse vídeo. Tem disponível no YouTube. E eu tive a infeliz ideia de assistir esse vídeo. Fiquei perturbada da cabeça? Fiquei. Passei um cagaço eterno, porque medo define a minha vida com esse episódio. De verdade. É um episódio que... É estranho, gente. É muito bizarro, muito bizarro. E, né, como eu adiantei, o próximo podcast que eu quero indicar é o Modus Operandi da Mabê, da Carol Moreira e da Bel Rodrigues. Eu sugiro que você escutem esses episódios assim na ordem, porque, bom, quem escutou os dois últimos episódios sabe que a Bel Rodrigues acabou saindo, né, do Modus Operandi, ela vai seguir ali o caminho dela. Mas é interessante, a participação dela faz muita diferença, né, nos episódios, até porque ela tem um canal e que ela traz também muitos casos de crimes reais. Os episódios que eu quero indicar pra vocês é o da Didi e da Gypsy, que eu ainda, assim, eu não sei lidar com esse caso. Essa mulher muito louca, e aí fez a menina ficar louca, e aí eu não sei, assim,
é chocante. É assim, todos os casos são chocantes. Mas tem alguns que são extremamente incômodos, porque as pessoas são capazes de coisas, gente, que... Vamos escutar o podcast, por favor. O outro episódio é o do João de Deus, que... Sério, assim, eu tenho um ódio dessa pessoa. Mas um ódio. Sério, assim, nojo. Nossa. Tá. O outro que eu quero indicar episódio do Modus Operandi é, na verdade, o FAQ, né, da Carol Moreira, em que ela conta quando ela foi jurada. O nome do episódio é O Assassino Possuído. E, gente, que coisa louca, assim, o caso que ela, né, foi jurada e tal, e que ela teve que lidar, e, já é muito louco. Muito, muito louco esse episódio, tipo, é uma história que a gente vê muito em cinema, em séries e tal, e aí você pensar que aconteceu aqui, PTBR, eu vou falar isso pra sempre agora. É muito legal, assim, legal, gente, entendam que o legal não é legal, é só um jeito de se expressar, tá? Vão assistir, ó, vão escutar lá, porque é muito interessante. E o sexto, e o bônus que eu quero trazer aqui pra vocês, é o podcast do Ivan Mizanzuki, o Projeto Humanos. E eu estou simplesmente apaixonada com esse podcast. Principalmente o caso Evandro. Eu, assim, maratonei. São 27 episódios e não terminou ainda. E é, assim, chocante. Chocante essa história que envolve corrupção. Corrupção na polícia, no sistema judiciário, na polícia, envolve tortura, envolve manipulação ali de evidências, perjúrios, várias coisas, gente. É uma história, assim, bizarra. E o Ivan Mizanzuki, ele fez um trabalho, tá fazendo, né, um trabalho maravilhoso, porque ele consegue abordar o caso de uma forma inteira, sabe? Ele não foca, por exemplo, só na defesa ou só na acusação, ele consegue pegar o todo. Muito legal. O outro, ele trabalha também com temporadas. A outra temporada que eu indico é o As Filhas da Guerra, que é a primeira temporada, né, que ele fez, e que é justamente o testemunho de uma senhora que foi vítima da Segunda Guerra Mundial, né? Ela, infelizmente, esteve em Auschwitz, e aí ela compartilha um pouquinho da história dela. A outra temporada que eu indico é O Coração do Mundo, que são relatos sobre brasileiros e refugiados, né, do Oriente Médio, né, no momento em que a gente vive, principalmente pós 11 de setembro. O preconceito, as violências, né, que essas pessoas passaram, principalmente as mulheres, a questão dos véus, né, que as mulheres usam, a questão da religião, essa coisa que é aquilo que eu falei, a gente já pega tudo pronto da mídia e a gente não tem a curiosidade de pesquisar. Então o Ivan, ele consegue trazer pessoas do meio, pessoas que têm, gente, eu esqueci a palavra, mas são pessoas que têm convicções, assim, que podem falar, né, sobre aquilo, e aí ele esclarece alguns pontos da religião, algumas diferenças, o que pode, o que não pode, e é bem interessante, assim, é muito bacana o trabalho que o Ivan tá fazendo nesse Projeto Humanos. E ele tem um site, então, assim, todas as informações, documentação, fotos e tudo mais, tá tudo disponível lá. E é isso. É basicamente isso que eu tenho feito esses últimos dias. Escutado vários podcasts de crimes reais e, né, perturbação mental aqui. Mas, enfim, pra quem gosta disso, desse assunto, assim como eu, até como uma maneira de estudo, né, para amadores e profissionais, são casos que realmente possuem umas características peculiares e é aquilo que eu falei. Alguns desses episódios, até que eu trouxe aqui, por exemplo, da Didi, que mais? O da Elisa Lam, eles são abordados, se não em todos, né, mas em mais de 2 podcasts. E é interessante você escutar
esses casos contados por pessoas diferentes, porque as experiências pessoais são diferentes. Então, assim, as opiniões, né, até mesmo o modo de enxergar, sabe? O modo de narrar é um pouco diferente, então traz mais pontos sobre o caso que são interessantes de abordar, de pensar sobre, e enfim, é isso. O vídeo não ficou tão curto assim, mas eu espero que vocês tenham gostado. E se eu tiver depois mais algumas outras indicações, eu trago aqui pra vocês. Até a próxima!